Vamos falar sobre deslocamento de equilíbrio, princípio de Le Chatelier. Se alguma influência externa perturbar um equilíbrio químico, o próprio sistema sofre mudanças no sentido oposto à influência que o perturba. E, se possível, estabelece um novo estado de equilíbrio. Então, o que esse parágrafo está querendo dizer? Que se o sistema está em equilíbrio, ao sofrer perturbações externas, né, esse sistema ele irá minimizar ou anular essas alterações, deslocando o equilíbrio. E para isso a gente tem fatores que influenciam o deslocamento do equilíbrio químico, como a concentração, por exemplo, que a gente vai ver a partir de agora. O aumento da concentração de um componente desloca na direção de seu consumo. E a diminuição da concentração de um componente desloca para a direção de sua formação. Então, isso daqui é a base da concentração. Se aumentar ou se diminuir, nós temos que fazer o deslocamento dentro dessas direções aqui, como a gente vai ver no exemplo. Nesse exemplo, nós temos o monóxido de carbono reagindo com o oxigênio, formando dióxido de carbono. O aumento da concentração de monóxido de carbono ou o aumento da concentração de oxigênio vai deslocar o equilíbrio para a direita. Então, o que acontece? Aqui nós temos a velocidade 1. Nesse sentido, a gente chama de velocidade direta. No sentido contrário, a gente tem a velocidade 2, que é a velocidade, né, da reação inversa. Quando a gente aumenta a concentração de monóxido ou de oxigênio, vai fazer com que a velocidade 1 seja maior do que a velocidade 2. Por isso que é deslocado para a direita. A diminuição da concentração de monóxido de carbono ou de oxigênio vai deslocar para a esquerda. Então, essa diminuição vai provocar uma queda da velocidade 1, tá? Fazendo com que a velocidade 2, que é a velocidade, né, inversa, seja maior. Tá? Então, aumentando as concentrações de CO e de oxigênio, vai deslocar para a direita, para esse lado de cá, direita. Diminuindo a concentração de monóxido ou de oxigênio, vai deslocar para a esquerda, nesse sentido aqui, tá? Bom, aí a gente vai ver agora, né, uma observação aqui. Atenção! E quando o equilíbrio é heterogêneo? O que significa isso? Quando ele não está numa única fase. Reparem que aqui o carbono ele está na fase sólida. Então, a adição de sólido não altera o equilíbrio. Então, ou seja, ele não vai deslocar o equilíbrio, tá? Se o exercício vier assim, adicionando-se carbono sólido, o equilíbrio seria deslocado para que lado? Não desloca, porque a concentração do sólido é sempre constante. Então, não desloca o equilíbrio, não altera o equilíbrio, tá? Aí agora a gente vai trabalhar o segundo fator, que é a pressão. Aumento da pressão vai deslocar no sentido de menor volume e a diminuição da pressão desloca no sentido de maior volume. Então, nós temos que ter isso daqui, olha, toda vez que, como base, toda vez que a gente trabalha com a pressão. Olha esse exemplo aqui. Eu tenho o gás hidrogênio reagindo com nitrogênio, formando gás amônia, tá? Quando eu olho o número de volumes aqui, ou o mesmo número de mols, né? Que esse número aqui, ó, que equilibra, ele pode ser tanto o volume quanto o número de mols, tá? Então, eu tenho aqui, ó, 3 com 1. Do lado aqui do reagente, eu tenho 4 volumes, ou 4 mols. E do lado do produto, eu só tenho esse 2 que equilibra aqui, que são 2 volumes ou 2 mols, tá? Então, eu tenho que saber essa quantidade aqui, eu tenho que sempre observar essa quantidade toda vez que eu estou trabalhando com a pressão. E lembrando que, como a gente trabalha com pressão, então a reação tem que estar toda na fase gasosa, tá?
O aumento da pressão vai deslocar o equilíbrio no sentido direto, tá? Ou seja, para a direita, para esse lado aqui. Se a gente está aumentando a pressão, vai no sentido do menor volume. Até sinalizei aqui para vocês, tá? Agora, a diminuição da pressão vai deslocar, né, o equilíbrio no sentido inverso, ou seja, para cá, ó, para a esquerda, no sentido de maior volume, tá? Então, tá até escrito aqui. Então, aumentou a pressão, vai no sentido de menor volume. Diminuiu a pressão, vai no sentido de maior volume. Esse é sempre o lado direito e esse é sempre o lado esquerdo da reação, tá? Bom, aí depois a gente vai para a próxima página para ver esses outros dois exemplos aqui, olha. No exemplo 2, reparem que eu tenho 2 volumes ou 2 mols para o reagente e 2 volumes ou 2 mols para o produto. Como as quantidades aqui são iguais, então o equilíbrio não é afetado, ou seja, não há deslocamento de equilíbrio quando a gente tem as mesmas quantidades no reagente e no produto. O equilíbrio também não é deslocado, não é afetado numa reação como essa daqui, olha lá. Nenhuma das substâncias aqui estão na fase gasosa. Então, eu até escrevi aqui, ó, não tem reagentes e produtos no estado gasoso. Então, como a gente trabalha a pressão, né, teria que ter substâncias gasosas. Não tem, não desloca o equilíbrio. Vamos falar do terceiro fator, que é a temperatura. O aumento da temperatura desloca o equilíbrio no sentido da reação endotérmica. Olha de novo aqui, né, as definições que nós aprendemos lá em termoquímica, tá? Participando aqui dessa matéria. A diminuição da temperatura desloca o equilíbrio no sentido da reação exotérmica. Então, a gente tem que ter como base, dentro da temperatura, sempre o que está escrito aqui. Aumentou a temperatura, vai no sentido da reação endotérmica, aquela que absorve calor, energia. Diminuiu a temperatura, vai sempre no sentido da reação exotérmica, né? Aquela que libera calor ou energia. Então, olha esse exemplo aqui. Nesse exemplo, tá? Eu tenho nitrogênio reagindo com hidrogênio, formando amônia. Ele já me dá o valor do ΔH, que é negativo. Para ir, eu preciso disso daqui para saber se a reação é endotérmica ou exotérmica. Então, a gente sabe que a reação assim, olha, direta, como ela tem ΔH negativo, ela é exotérmica. A reação inversa, desse lado para cá, ela já é endotérmica. Então, sentido direto, como ΔH é negativo, é exotérmica, e do outro lado, ela vai ser endotérmica. Então, o aumento da temperatura desloca no sentido inverso, ou seja, nesse sentido aqui, no sentido da reação endotérmica, ou seja, para o lado esquerdo, tá? Já a diminuição da temperatura vai favorecer o lado exotérmico. Então, a reação, ó, desloca no sentido direto, ou seja, para a direita, tá? No sentido do ΔH negativo, que indica que a reação é exotérmico. Então, aumento da temperatura desloca para a esquerda, diminuição da temperatura desloca para a direita. Então, dentro desse fator temperatura, a gente tem sempre ficar de olho nesse ΔH aqui, tá? Se ele é negativo, a reação é exotérmica. Se ele é positivo, a reação direta é endotérmica, tá? Então, seguindo aí, vamos para a próxima folha. Aqui a gente tem 2 gráficos relacionando a constante de equilíbrio com o tempo, tá? Então, o que a gente pode observar aqui nesses 2 gráficos? Nas reações endotérmicas, o valor de Kc aumenta com a temperatura. Então, ó, olha a curva aqui. Tá aumentando, né, de acordo com o aumento da temperatura. Já aqui nas reações exotérmicas, o valor de Kc, ó, ele vem diminuindo, tá, com o aumento da temperatura. Aí depois a gente fala do catalisador.
Não podemos esquecer que o catalisador, nós já aprendemos em cinética que ele aumenta a velocidade da reação química. Portanto, ele não desloca equilíbrio, já que ele aumenta a velocidade da reação, então ele nunca vai deslocar o equilíbrio. Aí eu coloquei aqui, ó, dois gráficos, deixa eu aumentar a visão aqui de vocês, tá vendo? Nesse gráfico aqui, tá? O que a gente pode observar? Olha, a gente tem X formando Y, numa reação aqui sem catalisador. Então, o que a gente pode observar? O equilíbrio, ele é atingido, ó, depois de um longo tempo, tá? Então, ó, sem catalisador, o tempo até o equilíbrio é bem maior, daqui até aqui, porque aqui já vira uma constante e já começa o equilíbrio. Já nesse gráfico aqui, ó, olha onde está o equilíbrio, já bem pertinho aqui, olha, dessa extremidade. Então, com catalisador, o tempo até o equilíbrio, olha, é bem menor. Então, olha a diferença sem catalisador, que o tempo aqui é maior, e com catalisador, que aqui é menor, tá certo? Bom, aí depois a gente tem um resumo falando, né, desses deslocamentos de equilíbrio. Então, ó, adição de reagente vai sempre no sentido dos produtos. A setinha tem que estar nessa posição, né? Adição de produto, o deslocamento ocorre no sentido dos reagentes, nesse sentido. Retirada de reagente vai no sentido da retirada da substância, ou seja, do reagente, nesse sentido. Já a retirada de produtos vai no sentido dos produtos, o deslocamento. Se está aumentando a pressão, vai no sentido da contração de volume, ou seja, contração, menor volume, menor número de mols. Se está diminuindo a pressão, o deslocamento vai no sentido da expansão de volume, maior número de mols. Se aumenta a temperatura, vai no sentido da reação endotérmica. Endo absorve calor. Se diminui a temperatura, o deslocamento vai no sentido da reação exotérmica, sentido de liberação de calor. E a adição de catalisador não desloca o equilíbrio, tá? Assim como lá na concentração dos reagentes, o sólido também não desloca o equilíbrio, não altera o equilíbrio. Com isso, a gente finaliza essa aula que fala sobre deslocamento de equilíbrio.